Amém, louvado seja Deus, que esse seja nosso desejo, que essa seja a nossa oração, que a chuva do Espírito Santo venha sobre nós. E você está aqui porque você quer este poder. Eu quero este poder. Poder de agir, de dizer assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E como eu tenho pedido isso ao Senhor, que, como disse Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sejam muito bem-vindos a essa semana que está tremendamente linda, onde nós estamos aprendendo aqui sobre o poder atuante do Espírito Santo. A gente viu como o Espírito Santo deve agir através de nós, né? E hoje nós vamos aprender um pouco como o Espírito Santo atua no nosso corpo, na nossa saúde. Nós somos templos do Espírito Santo. É sobre isso o estudo de hoje com o nosso querido pastor Josanã. Tem sido uma bênção. Então, quero agradecer por você estar aqui. Deus me abençoe. Bom dia a todos que aqui chegaram. Sejam muito bem-vindos. E vamos orar? Vamos agradecer? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse despertar. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, a tua misericórdia que se renovou hoje em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor. Não merecemos, mas já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana estamos tendo um formato diferente devido à minha viagem, né? Então, estamos nesse formato diferente. Sei que nem estão sentindo falta. Irmã Clarinha, estou sentindo falta da lição da escola sabatina. Vai voltar, gente, porque é só esse período aí da viagem que está, né, bem corrido, mas vai dar certo. No Reavivados de hoje, Romanos, capítulo 10. Eu quero destacar aqui o verso 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor, porque todo aquele, diz o verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, não é somente dizer, eu amo Jesus, Jesus me ama, é crer de todo o coração, é crer de todo o coração que Ele é o teu Deus, que Ele é o teu Senhor. E confessar isso diante das pessoas, porque Jesus disse que aquele que se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar, vai dizer, eu não vos conheço. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de você. Que nós possamos confessar com a nossa boca o Senhor Jesus, o Senhor da nossa vida, o Senhor de uma forma muito especial possa estar nos abençoando, nos transformando hoje e sempre. É o seu desejo confessar e dizer assim, Senhor, Tu és Deus, Tu vive e reina para todo sempre. Tu é o mesmo hoje e será para todo sempre. Amém? É esse o seu desejo? Então ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigada porque um dia nós estávamos nas trevas e o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Pai, em teu nome, nós te pedimos. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Abençoa, Pai, os planos, os projetos dos teus filhos. Que sejam feitos, ó Deus, a tua vontade, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei, nós estamos nesse formato diferente, né? Mas eu quero desde já pedir para que você, de uma forma muito especial, compartilhe com outras pessoas, deixa aí seu like para que outras vidas sejam abençoadas. Nós vamos agora para o momento da intercessão. Deixa esse seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua família. Quero pedir a bênção de Deus para a tua vida. Então, mais oração, mais poder.
Então, deixe seu pedido de oração para que nós possamos estar intercedendo, certo? Então, nesse momento, nós vamos para um momento de oração e logo mais teremos o momento da poderosa palavra de Deus. Amém? Nesse momento, onde alguns pedidos foram feitos alguns pedidos de oração, nesse momento nós vamos interceder. E para isso, nesse momento, eu convido a nossa querida irmã Raimunda, que vai orar conosco. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, glorificado seja sempre o teu santo e poderoso nome, meu Senhor. Pai amado, toda a honra, Senhor, e toda a glória seja dada a Ti, pois Tu és digno, Senhor, de honra, glórias e louvores. Aqui estamos, meu Senhor amado, neste momento, de joelho prostrado ao pó da terra, tão somente para Te agradecer, ó Pai, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos deu, pelo fogo de vida e pela presença do Espírito Santo aqui pertinho de nós, ó Pai. Ó Deus poderoso e eterno, Pai de divina graça, poder e bondade. Aqui, meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero humildemente, Pai poderoso, clamar e suplicar ao Senhor pelo perdão dos meus e dos nossos pecados, Senhor. E Te apresentar, ó Pai amado, os pedidos que aqui foram feitos, meu Senhor. Eu creio, meu Deus, pelos meus olhos da fé, que o Espírito Santo do Senhor, que intercede por nós, está aqui neste momento, com todos esses nomes que foram colocados de oração feita. E o Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nós Te pedimos, para que o Senhor atenda a nossa súplica, meu Pai amado, neste momento. Nós suplicamos o Senhor, meu Deus, que nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh, Paizinho querido, em nome de Jesus, o Senhor sabe, Pai, o que cada filho seu neste momento necessita. Por isso, meu Deus poderoso e eterno, conceda a cada um de nós as bênçãos desse dia, e assim, meu Deus, tudo aquilo que está em nossos corações, transforma nossa mente, nossa maneira de ser, de pensar e de agir, e que cada um de nós, Pai, que aqui se faz presente, tenha a certeza, Pai, que o Senhor já ouviu e irá, em nome de Jesus, responder conforme o Teu querer e a Tua vontade. Porque nós sabemos que a Tua vontade é santa, boa e agradável. Ó Deus poderoso, mais uma vez, Senhor, eu Te agradeço de todo o meu coração pelas respostas, meu Pai amado, pelas respostas de nossas orações que o Senhor tem respondido. O Senhor eu tive a alegria, meu Pai amado, de hoje ser uma senhora aposentada. Estou me sentindo um pouco cansada, com dor, por isso aqui e acolá, mas feliz, porque eu sei que em Cristo estou certa que o Senhor é poderoso para nos guardar até aquele grande dia quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Aceita nossa adoração a Ti, aceita também os nossos pedidos. Está neste momento, Senhor, de graça, como aroma suave. Nos batiza com o Teu Santo Espírito, nos dê a paz. Pai, também eu ainda Te peço de uma maneira toda especial, para que todas as pessoas que neste momento estão ouvindo e aquelas que ainda vai ouvir, Papai, o Senhor, meu Deus, com Tua mão poderosa, tome em Teus braços, Te amo, e cura aqueles que precisam de cura física, espiritual, emocional. Apresentamos a Ti, ó Pai, os nossos irmãozinhos que estavam presentes ali, junto com que hoje se faz.
Eu unidade, nós temos que estar dentro por uma maneira oficial. Eu entrego em tuas mãos todos os pedidos que aqui foram feitos e aqueles que ficaram guardados em cada coração. Nos batizamos do Espírito em nome de Jesus. Nós te pedimos hoje e sempre. Amém, meu Senhor. Amém, meu Amém, louvado seja Deus. Obrigada, minha irmã Raimunda, por esse momento de oração, minha amada. Agora vamos ficar e vamos nos alimentar da poderosa palavra de Deus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Deus seja louvado por mais esse dia. Deus seja louvado pela oportunidade que temos de começar mais um dia na presença de Deus, pedindo mais uma vez pela presença diária do Espírito Santo em nossa vida. Deus seja louvado porque você está acompanhando essas mensagens e espero que não apenas acompanhando, mas absorvendo com um forte desejo de viver. Deus seja louvado por isso. Cada dia nós estamos acrescentando um novo desafio para a nossa vida. No primeiro dia, na segunda-feira, se você não teve oportunidade de assistir a mensagem, está disponível nesse mesmo canal. Nós falamos sobre por que precisamos do Espírito Santo e o desejo de Deus de nos dar uma vida extraordinária de poder na presença do Espírito. E o desafio desse dia foi, durante o dia, cada dia, ir à presença de Deus e pedir a Deus que nos preencha mais e mais do Espírito Santo. Então imagine que você é como um balde furado que tem que estar sempre embaixo da fonte. Todo o tempo você tem que dizer: Santo Deus, me ajuda, Santo Deus, me dá a presença do teu Santo Espírito. Então, ao longo do dia, marque no seu celular mais momentos para pedir a Deus esse preenchimento do Espírito Santo. Ontem nós falamos sobre o que o Espírito Santo pode fazer em nós, o poder do Espírito Santo em nós. E nós apresentamos um desafio. E o desafio de ontem foi: a cada ano, você deve separar momentos. Você deve fazer isso hoje, se você ainda não fez. Separar momentos para jejum e vigílias. Momentos para você passar mais tempo na presença de Deus. Momento para você passar mais tempo buscando a Deus. Explicamos no sermão de ontem um pouco sobre o que significa o jejum, qual é o grande objetivo do jejum, mas não espere a igreja marcar, por exemplo, durante os 10 dias de oração, marque os seus momentos pessoais com Deus de maneira mais intensa, um dia que você esteja um pouco mais livre para se dedicar melhor à oração, ao estudo da Bíblia, do Espírito de Profecia. Uma coisa que eu não falei ontem, preciso falar hoje sobre o jejum. Algumas pessoas que precisam de orientação médica para fazer um jejum, que tem algumas doenças, algumas enfermidades, mulheres grávidas, você deve procurar um médico e pedir alguma orientação sobre isso, mas ter momentos. O principal é ter momentos ao longo do ano em que você vai buscar a Deus de maneira mais intensa. Abra sua Bíblia e vamos ler um texto bíblico para o nosso momento de oração de hoje. O texto bíblico está em 1 João, capítulo 3. 1 João, não o Evangelho de João, mas a carta que João escreveu. 1 João, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 24. 1 João, capítulo 3, verso 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Então, João está dizendo, olha, aquele que guarda os seus mandamentos permanece nele. E aquele que permanece nele, nós sabemos. E como nós sabemos? Como é que nós temos essa certeza de que permanecemos em Deus? Se o Espírito Santo permanece em nós. O Espírito Santo nos dá a certeza de que podemos permanecer ligados a Cristo, porque o Espírito Santo vai fazer essa ligação. E o que nós vamos pedir hoje, mais uma vez, é que possamos permanecer, caminhar a cada dia, cheios da presença do Espírito. Nós vamos cantar agora, mais uma vez, a música que estamos cantando todos os dias.
e peça a Deus: Santo Deus, eu quero essa chuva poderosa e abundante do teu Santo Espírito. Louve a Deus nesse momento e transforme essa música numa oração. Amém. Que seja o real desejo do nosso coração. Teu Espírito envia, ó Senhor. Agora, às 5h38, quero louvar a Deus por sua vida e muitas pessoas que estão acompanhando, estou recebendo várias mensagens. E o grande objetivo dessa semana, eu vou repetir, o grande objetivo é que Deus comece um reavivamento na nossa vida, na nossa casa e na nossa igreja. E eu creio muito, e estou repetindo isso a cada dia, Deus não precisa de muitos para começar um reavivamento. Deus precisa de alguns que estejam realmente dispostos a pagar o preço, de ir à presença de Deus, de clamar, de bater, de pedir aquilo que estudamos no primeiro dia, Deus mais quer dar aos seus filhos, que é a presença diária do Espírito Santo. Então, nós não vamos, como eu disse, nos encontrar nessa terra, mas nós vamos no céu ter a certeza que nessa semana Deus começou um reavivamento em nossa vida e que o Espírito Santo agiu de maneira mais intensa porque pedimos de maneira mais intensa. Quero louvar a Deus pela vida de algumas pessoas, a Nélia, que está nos assistindo sempre, e Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar acompanhando essa semana. Estou vendo pessoas aqui, o Joel, a Selma, a Geisa, a Creuza, Yara, a Rose, o Joel Francisco, Camila Freitas, a Adriana. Deus abençoe a vida de vocês, a Ana, a Cleide. Eu estou lendo cada um dos pedidos, estou orando ao longo do dia por muitos dos pedidos que são apresentados aí, mas eu sei que o principal objetivo e pedido da semana é dar a maior bênção que Deus pode nos dar, que é o Espírito Santo. Quero convidá-lo a orar nesse momento e a pedir uma bênção toda especial para a mensagem que vamos escutar agora. Feche seus olhos, se você puder, e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua presença, de começar o dia ouvindo a Tua palavra. Santo Deus, fala ao nosso coração. Santo Espírito, revela ao nosso coração a vontade de Deus. Que tudo que vamos ouvir essa manhã através da palavra seja útil para a nossa vida e seja útil para nos aproximarmos mais desse Deus maravilhoso, Espírito Santo. Que a Tua palavra, Santo Deus, não encontre a barreira das telas, da distância, da internet, mas que possa chegar com poder ao nosso coração, nos levando a tomar decisões que irão nos fazer dar um passo mais profundo, mais próximo daquilo que desejamos da presença do Espírito. Muito obrigado pela vida de tantos amigos que estão orando por mim essa semana, que estão intercedendo por essa semana para que Deus fale de maneira poderosa. Te agradeço pela vida da minha amiga Raquel, meu amigo Rogério, meu amigo Rodrigo, que me falaram pessoalmente que estão acompanhando e orando, intercedendo por essa semana. Mas levanta intercessores que estejam dispostos a clamar para aqueles que estão falando sobre o Espírito Santo, pregando sobre o Espírito Santo e buscando o Espírito Santo. E que juntos, Santo Deus, possamos começar um grande movimento de reavivamento entre o Teu povo. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para o tema de hoje, eu vou precisar voltar um pouco e revisar um pouco o tema de ontem. Ontem, nós falamos que você precisa ser um cristão que tenha amor. Isso é lógico, não é? Como é que eu vou ser um cristão se eu não tenho amor? Eu preciso ter amor de Deus no meu coração para ser cristão. Você não pode ser cristão se você não tem o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Se Jesus Cristo não é Senhor da sua vida, você não pode se considerar um cristão. Você pode dizer que é adventista ou qualquer outra religião, mas para você ser cristão, você tem que ter o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Cristo tem que ser o Senhor da sua vida em todos os aspectos. Na verdade, esse foi o motivo pelo qual colocaram o nome de cristãos. Paulo estava pregando em uma cidade e as pessoas ouviam um grupo de pessoas todo o tempo falando de Cristo, seguindo a Cristo, pregando sobre Cristo, fazendo a vontade de Cristo, se submetendo a Cristo. Aí colocaram um apelido nos discípulos, disseram: vocês são cristãos, vocês vivem sobre esse homem, vocês seguem esse homem, vocês obedecem esse homem, vocês todo o tempo estão ligados a esse homem, então vamos colocar um apelido em vocês, vamos chamar vocês de cristãos.
Que coisa linda alguém receber um apelido de cristão, porque eles foram taxados como aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que for. Mesmo que tenha que ir para a morte, nós vamos para a morte. Nós vamos sofrer o martírio, mas nós queremos estar submissos a Cristo. Isso é o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Você tem que abrir mão de qualquer coisa para que Cristo seja o Senhor, sua vontade, seus desejos, para que Cristo governe. Você não pode ser cristão sem isso. Você não pode ser cristão sem a santificação, sem estar no processo de crescimento, de intimidade, de conhecer a Deus, de permitir que Deus transforme o teu caráter. E nós vimos ontem que tudo isso só vai acontecer por meio do Espírito. Então você não vai dizer nunca, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, nós lemos, senão por meio do Espírito. Você nunca vai ter o amor de Deus se o Espírito Santo não derramar o amor de Deus em você. Nós lemos ontem que o Espírito nos santifica. Então não dá para ser cristão sem o Espírito. Então, o Espírito Santo não é um opcional da vida cristã. O Espírito Santo não é um opcional. Você tem o básico, na vida cristã tem o básico e tem os opcionais. O Espírito Santo não faz parte dos opcionais. O Espírito Santo é o básico da vida cristã, porque sem o Espírito Santo você não pode viver a vida cristã. Você pode ser religioso, você pode ter um cargo na igreja, mas para viver a vida cristã, tendo Jesus como Senhor, tendo o amor de Deus no seu coração, e sendo santificado, tendo o seu caráter transformado todo dia, só por meio do Espírito. Então você não pode sem o Espírito. Vamos ver isso em Efésios. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5. A ordem de Deus de que você tem que ter o Espírito Santo. Não é um opcional, não é uma sugestão, é uma ordem. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler o verso 18. Efésios 5:18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Veja, na cidade de Éfeso, para onde Paulo escreveu essa carta, o culto pagão consistia em prostituição e bebida. Então, na época de Paulo, nessa cidade, se prostituir não era uma coisa escondida ali, meio velada, que você tinha que meio fazer escondido, não. Você ia adorar no Deus pagã, no templo da deusa pagã, você iria adorar no templo da deusa pagã, você ia se prostituir. Haviam prostitutas sacerdotisas cultuais, que as pessoas iam adorar a deusa pagã, nesse culto se prostituindo. Por isso que Paulo fala tanto contra a prostituição, contra o sexo fora do casamento, no capítulo em Coríntios e na carta para os Éfesos. Por quê? Porque ele está combatendo um culto. E outra maneira naquele culto era beber, era se embriagar. Então havia bebida ali abundante, ele se embriagava. Paulo disse assim: abandone isso. Não é para você, bebida não é para vocês. Mas, no lugar de se encher de vinho, eu quero que vocês se encham do Espírito. Sabem, você não precisa ser um grande conhecedor do grego, mas eu vou te dar algumas noções dessa palavra encher. Primeiro, na língua que a Bíblia que Paulo escreveu, o grego, a palavra enchei-vos do Espírito está no modo imperativo. Em outras palavras, é uma ordem. Não é uma opção, não é um convite. Olha, talvez se encham do Espírito. Não. Paulo está dizendo enchei-vos do Espírito, é uma ordem. Paulo deu várias ordens nos seus livros para os cristãos. Ele diz, por exemplo, amai-vos uns aos outros. Quando Paulo repetiu essa ordem de Jesus, ele não estava dizendo assim, olha, um opcional. Quando ele diz, por exemplo, maridos, amai vossas mulheres. Ele não está dizendo assim, olha, se der, se ela não for muito chata, se ela não for indelicada. Não, Paulo está dizendo assim, amai é uma ordem, não é um opcional. Amai uns aos outros não é um opcional. Amar sua esposa não é um opcional. Orai todo o tempo, orai sem cessar. Não é um opcional da vida cristã, é uma ordem. Aí ele dá uma outra ordem, enchei-vos do Espírito. Não é um opcional. Para a vida cristã, encher-se do Espírito diariamente, amigos, é uma ordem.
Você não pode viver o dia sendo cristão e não pedindo a Deus que te encha do Espírito. Então, Santo Deus, me enche do Espírito. Eu estou me agarrando nessa ordem que o Senhor deu. É uma ordem. Segundo, está no plural, enchei-vos. Em outras palavras, não é para alguns. Não é para uma classe especial, separada. Não, não. É para todos. Você não precisa ser pastor, missionário. Não, você só precisa dizer, eu quero que Cristo seja o Senhor da minha vida. Então, é para todos, está disponível para todos. Terceiro, está na voz passiva. Na língua grega, a voz passiva é quando a pessoa que está falando, ela sofre a ação. Então, se estivesse na voz ativa, você tinha que dar um jeito de se encher. Mas quando está na voz passiva, você vai sofrer a ação de ser enchido, preenchido pelo Espírito. O que é que eu tenho que fazer para isso, pastor? Pedir. Santo Deus, eu estou aqui pedindo que o Senhor me encha. Eu quero sofrer a ação de ser preenchido pelo Espírito Santo. Eu vou me colocar numa posição diária de pedir, de te obedecer, porque eu quero ser preenchido pelo Espírito Santo. E por fim, está no tempo presente. Na língua grega, o tempo presente é diferente do presente no português. O tempo presente fala sobre uma ação contínua. Uma ação que ela acontece hoje, mas ela se repete. Um outro tempo verbal grego é o aoristo. Deixa eu explicar para você. Lembra lá, a gente até falou sobre isso na segunda-feira, em João capítulo 2, quando Jesus disse assim, enchei de água as talhas para ele transformar água em vinho. Ele usou exatamente o mesmo verbo, encher, mas ele usou no aoristo, o que quer dizer, encha uma vez e saia de perto, que eu vou fazer um milagre. Não precisa ficar enchendo todo o tempo os vasos ali. Não, só encha e saia, que eu me encarrego agora. Encha uma vez. Aoristo é uma ação verbal em que você faz uma vez e está finalizado, está completo. O tempo presente, não. Então, quando diz assim, enchei-vos do Espírito, ele está dizendo, é uma ação contínua. É uma ação que tem que ser repetida todo dia, porque você é um balde furado, eu sou um balde furado, que tenho que me colocar embaixo da fonte continuamente para ser enchido. Então, não é encher hoje, durante a semana de oração, e Senhor, hoje eu lembrei, eu quero, dê um jeito, meu amigo, coloque no seu celular, mas peça a Deus para lhe encher continuamente. Porque você vai esvaziar. Você precisa voltar à presença de Deus ao longo do dia. Por isso, o nosso primeiro desafio, vá a Deus várias vezes ao longo do dia e dizer, Santo Deus, me enche do Espírito, me enche do Espírito. Santo Deus, me enche do teu Espírito hoje. Você tem que marcar momentos ao longo do ano para, de maneira mais intensa e profunda, através de um jejum ou de uma vigília, Santo Deus, me enche do Espírito. Santo Deus, por favor, me enche do Espírito. Então, o nosso problema é que nós pedimos uma vez e paramos. E até foi útil quando nós pedimos, mas isso tem que ser contínuo. Então, é uma ordem, é para todos. Você sofre a ação porque Deus é quem vai te encher e você tem que fazer isso continuamente. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Paulo diz. Agora, o que é que tem a ver com vinho, pastor? Por que o Paulo comparou? Não se encha de vinho, mas se encha do Espírito. Aqui tem uma ilustração fantástica. Porque é impossível você ver uma pessoa embriagada e não notar que ela está embriagada. O cheiro vai denunciar que ela está embriagada. A fala vai denunciar que ela está embriagada. Tem gente que fica irritada, tem gente que fica mais alegre, tem gente que fica rico quando está bêbado, né? Você percebe que a pessoa está embriagada. O jeito dela falar, o jeito dela andar, o cheiro dela denuncia. Essa pessoa está embriagada. Paulo está dizendo, quando o Espírito Santo te encher, o teu jeito de andar, o teu jeito de falar, até o teu cheiro vai denunciar, ele está cheio do Espírito. Você entende? Porque é um contraste, mas um contraste que ensina uma lição muito profunda. Olha, não se encha mais do vinho. Lembra do que o vinho fazia com você? Te deixava bêbado, te deixava falando besteira, te deixava fazendo besteira,
te deixava com hálito de embriagado, mas se você se encher do Espírito, o seu andar, o seu falar, o teu comportamento vai denunciar que o Espírito Santo habita em você. Por isso é tão lógica essa comparação que Paulo faz. Aí você pode dizer, pastor, vem cá, eu não tinha o costume de pedir que o Espírito Santo me enchesse, eu estou aprendendo isso agora, eu até já ouvi, mas eu não praticava isso. De todo dia, ao longo do dia, me pedir, Santo Espírito me enche, Santo Espírito me enche, por favor, me enche da tua presença. Pastor, então, já que eu não fazia isso, quer dizer que eu não tinha o Espírito Santo? E essa é uma pergunta relevante. Se você esquecer tudo que eu vou falar na mensagem de hoje, grava isso aqui. Pastor, quer dizer que o fato de eu não pedir 3 vezes ao dia, como você falou aí, ou de vários momentos ao longo do dia, de eu não ter meus momentos de jejum, quer dizer que eu não tinha o Espírito Santo? Grava bem isso aqui. Veja. Você tem que entender a diferença entre ter o Espírito em e ter o Espírito sobre você. São duas coisas completamente diferentes. Veja. Todas as pessoas que um dia aceitaram Jesus como seu Salvador, elas têm o Espírito sobre elas. Por exemplo, você faz uma coisa errada e você sente que foi errado. E você sente que tem que se arrepender, que tem que pedir desculpa. Sabe o que é isso? O Espírito Santo está sobre você, te convencendo, como a Bíblia diz, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Você não chega à conclusão de que errou sozinho. O Espírito Santo está agindo em você. Ele está sobre você, agindo em tua vida. Quando você está prestes a fazer uma coisa errada e você sente o que alguns chamam de voz da consciência, na verdade, eu agi do Espírito Santo na tua mente, dizendo, meu filho, não faça isso. Não haja dessa maneira. O Espírito Santo está sobre você, te convencendo de que aquele não é o melhor caminho. Quando você está vários dias sem orar, sem ler a Bíblia, e você sente aquele desejo, nossa, eu tenho que voltar a ler a Bíblia, eu tenho que voltar a buscar a Deus, eu estou distante. Como é que eu sou cristão e passo 2 dias sem orar, 2 dias sem ler a Bíblia? Não, eu vou voltar a ler a Bíblia. O Espírito Santo está sobre você, te chamando a buscar. Não é sobre isso que a gente está falando essa semana. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Mas nós estamos falando essa semana de ter o Espírito sobre mim, me alertando do pecado, me chamando para arrependimento, dizendo, olha, ora, lê a Bíblia, ora. Isso não é ter simplesmente o Espírito sobre você. Essa semana o que nós estamos buscando é ter o Espírito em nós, preenchendo cada cantinho da nossa vida. Então, se você continuar a vida cristã sem dizer, enche-me do Espírito, Santo Deus, enche-me do Espírito, o Espírito Santo vai continuar sobre você, porque Ele é um Deus bondoso, é um Deus cheio de amor, e até a porta da graça está aberta, até onde ela estiver aberta, o Espírito Santo vai estar sobre as pessoas, chamando para o arrependimento, chamando para a nova vida, chamando para buscar a Deus. Mas o grande objetivo dessa semana é dizer, Santo Deus, muito obrigado porque o Espírito Santo está sobre mim, me alertando, me chamando a atenção, mas agora eu quero o Espírito em mim, habitando em mim, preenchendo cada pedacinho do meu ser. É sobre isso que nós estamos falando sobre essa semana. E quando a gente pensa, meus amigos, sobre o Espírito Santo em mim, que texto vem à tua mente? Não, o Espírito Santo em mim, não sobre mim, mas o Espírito Santo em mim. Qual é o texto que nós lemos, que nós lembramos? 1 Coríntios 6, 19. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 6, 19. Esse talvez seja o texto mais clássico, mais claro, dessa ideia do Espírito Santo habitando em mim. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz assim, por acaso você não sabe que o seu corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Você não sabe que o Espírito Santo ele não quer estar sobre você, como diz em Gênesis, pairando sobre as águas. O Espírito Santo quer habitar em você. O Espírito Santo quer estar no seu corpo, porque o seu corpo, Paulo diz, agora ele é um templo. Gente, para entender isso aqui,
Você tem que entender por que Paulo novamente usou a ilustração do templo. Não faz lógica, não é lógico quando eu expliquei porque Paulo comparou encher-se de vinho com encher-se do Espírito. O vinho você vê que alguém está embriagado, as pessoas vão ver também quando o Espírito Santo habitar em você. Agora você precisa entender por que Paulo comparou o meu corpo com o templo e disse que o Espírito Santo quer habitar em mim. O que é que tem a ver isso? Paulo está dizendo assim, olha para o templo lá do Antigo Testamento, olha como é que funcionava lá. Quando você entender o que acontecia lá, você vai entender o que Deus quer fazer com você. Então vamos entender o tabernáculo. Se você entender o tabernáculo lá do deserto que Moisés mandou construir, e se você entender o que aconteceu no templo de Salomão, que é a mesma coisa, mas agora não era mais uma tenda, era um edifício, você vai entender por que Paulo falou, olha, você é um templo, e o Espírito Santo quer habitar em você. Então abra sua Bíblia em Êxodo 40, 33 a 35. Êxodo 40, 33 a 35. Presta bem atenção. Aqui está falando sobre o tabernáculo do deserto. Êxodo capítulo 40, verso 33 a 35. Diz assim: levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. E assim Moisés acabou o tabernáculo. Então, aqui está falando os detalhes do que ele fez, diz assim, mas Moisés então acabou, finalizou a obra do tabernáculo. Verso 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Todo o tempo essa nuvem estava sobre o acampamento. Agora, uma parte dessa nuvem veio e ficou em cima do tabernáculo, mas diz que ela não ficou só em cima do tabernáculo, ela encheu o tabernáculo. O tabernáculo havia acabado, o templo havia acabado de ser construído. E essa nuvem que ficava em cima, ela entrou no tabernáculo. E ela preencheu o tabernáculo. Verso 35. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ele. E a glória do Senhor encheu completamente o tabernáculo. Então, Moisés teve que sair, porque a glória de Deus encheu tanto o tabernáculo. A nuvem preencheu cada espaçozinho do tabernáculo, que não cabia mais nada ali. Só o que era do tabernáculo, e Moisés teve que sair, porque essa nuvem que estava em cima, agora estava dentro, e preencheu completamente cada cantinho do tabernáculo. E quando aconteceu a construção do templo de Salomão? Vá para 1 Crônicas 5. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 19. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 13. Vamos começar, 13 e 14. 1 Crônicas 5, 13 e 14. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. 1 Crônicas 5, 13 e 14. Diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Desculpem, é 2 Crônicas. Desculpem, digitei errado aí. 2 Crônicas 5, 13 e 14. 2 Crônicas 5, 13 e 14, assim. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando se levantaram eles, a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam entrar ali. Aleluia. Lembra lá, Moisés não pôde entrar. Por quê? Porque uma nuvem que estava em cima agora encheu. Quando é inaugurado o templo, uma nuvem entra no tabernáculo. Os sacerdotes não podiam entrar ali por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Encheu a casa de Deus. Encheu a casa de Deus. Encheu o tabernáculo. Encheu a casa de Deus. E por que isso?
Por que isso? Por que que Deus queria um tabernáculo? Por que que Deus queria encher a casa dele? Por que que isso aconteceu? Sabe por quê? Porque Deus disse: me faça um santuário, porque eu quero habitar com vocês. Me faça um santuário, porque eu quero estar com vocês. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 19. 2 Crônicas 6, 19. Diz assim, ó: atenta, pois, para a oração do teu servo e para a súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Santo Deus, eu estou te pedindo, por favor. Salomão disse: enche esse templo. O Senhor não encheu o templo lá de Moisés, o tabernáculo? Santo Deus, por favor, em resposta à oração de Salomão, Santo Deus, por favor, enche esse templo. Por favor, esteja aqui conosco. Aí você leu o que aconteceu. Deus encheu completamente o templo. A nuvem entrou naquele templo. Então, a glória de Deus preencheu o tabernáculo, encheu completamente. A glória de Deus encheu o templo, encheu completamente. E Deus não mudou o plano. Deus não mudou o plano. Por isso, Paulo está dizendo assim, olha, não tem o teu corpo? Tem. Pois é, o teu corpo é esse templo que Deus quer encher com a glória dele através do Espírito. O Espírito Santo vai encher cada lugarzinho do teu corpo. Não é mais um Espírito Santo sobre você, te alertando: não vá por esse caminho, não faça isso, se arrependa, volte a ler a Bíblia. É um Espírito Santo agora em você, enchendo você. Esse continua sendo o plano de Deus. Vá para Lucas agora. Lucas, estudar sobre o Espírito, amigos, é estudar a Bíblia. Eu não posso abrir uma passagem e dizer assim, olha, isso aqui que eu penso. Não, você tem que ir para a Bíblia, você tem que ver o que a Bíblia diz. Porque o Espírito Santo, quando quer se revelar, ele usa a palavra que ele deu para os profetas. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Sabe qual é o plano de Deus? O mesmo. Encher. O plano de Deus é encher. Ele não encheu o tabernáculo, encheu, pastor, eu vi. Ele não encheu o templo, encheu. Então, o que é que ele quer encher agora? Lucas, capítulo 1, verso 15. Lucas 1, 15. Lucas 1, 15. Diz assim: pois ele será grande diante do Senhor. Aqui está falando de João Batista. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Mesma palavra. O tabernáculo ficou cheio. O templo ficou cheio. João Batista vai ficar cheio. O Espírito Santo nele. E aí vem as orientações. Ele não deve comer isso, ele não deve beber isso. Por quê? Porque o Espírito Santo quer encher o novo templo. E o novo templo é isso aqui. Que outra passagem? Lucas capítulo 1, verso 67. Agora está falando do pai de João Batista, Zacarias. 1,67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo. Quer ver mais? Capítulo 4 de Lucas, verso 1. Lucas 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo. Não era um Espírito Santo sobre ele, alertando, olha, não faça isso, não coma isso, não. Cheio do Espírito Santo. Quer ver mais? Atos. Vai para Atos. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, verso 8. Atos, capítulo 4, verso 8. Diz assim, ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, e começou a pregar. Pedro, cheio do Espírito Santo. Atos 6, verso 5. Atos 6, verso 5. Diz assim, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Se você ler a história de Estevão, eu não vou ler agora o texto, mas se você ler, começa aqui a partir do capítulo 6, 3 vezes fala
Estevão era cheio do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Então, Estevão é uma das provas bíblicas de que não é um cheio hoje e já serve para amanhã, porque várias vezes na vida de Estevão diz que ele estava cheio do Espírito Santo, e ele foi cheio do Espírito Santo. Que é outro texto, Atos 9:17. Atos 9:17. Olha o que diz aí. Então, Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre Paulo, sobre Saulo, nesse momento, as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, eu quero mais, ok? Atos 11:24. Atos 11:24. Aqui está falando de Barnabé. Barnabé diz assim: porque era homem bom e cheio do Espírito Santo. Eu vou parar por aqui. Mas existem várias passagens no Antigo Testamento, existem outras passagens no Novo Testamento, pessoas que a nuvem entrou na vida delas, pessoas que a glória entrou na vida delas, e elas foram cheias do Espírito Santo. Há uma música dos Arautos do Rei que diz: não é segredo o amor de Deus, o que fez por outros, por você fará. Aleluia. Sabe por que a Bíblia está dizendo que João Batista era cheio? Sabe por que a Bíblia está dizendo que Zacarias era cheio, Jesus era cheio, Paulo era cheio, Pedro era cheio, Estevão era cheio, Barnabé era cheio? Porque está dizendo: o mesmo Espírito que encheu a eles pode encher você e a mim. Você entendeu? Então, quando Paulo diz assim: o seu corpo é o templo do Espírito Santo, não tem a ver só com você dizer: ah, que bom, habita em mim. Não. Tem a dizer do jeito que a glória de Deus encheu o tabernáculo, do jeito que a glória de Deus encheu o templo. A glória de Deus, através do Espírito, quer encher a sua vida. E ele já encheu outros templos. Está aqui a prova, eu acabei de ler para você as passagens. A prova de que Deus, ele quer encher esse templo, o novo templo. Você já pensou nisso? Deus decidiu habitar em você através do Espírito. Deus decidiu habitar na tua vida como habitava no templo. Deus decidiu que o teu corpo seria esse templo. Você já pensou numa coisa dessa? Agora, por que Paulo usou o templo? Primeiro, para você entender que do jeito que quando o templo foi inaugurado e o tabernáculo ele foi cheio, Deus quer encher você. Segundo, para você entender a seriedade do templo. Gente, Paulo simplesmente poderia dizer assim: olha, o Espírito Santo, ele habita em você, tenha cuidado. Mas Paulo diz assim: não, você é o templo. Recorde aí. Paulo está usando uma ilustração. Olha para o templo como era, o tabernáculo, para você entender como o teu corpo é, porque agora você é esse tabernáculo. Sabe como era o tabernáculo? Primeiro, era o melhor. O tabernáculo, tinha que colocar no tabernáculo o melhor. Você vai ver lá a construção do tabernáculo em Êxodo. Leia depois. E você vai ver, quando fala de ouro, diz assim: ouro puro. O melhor ouro tem que ser colocado no tabernáculo. Ele fala de prata. Ele fala que o telhado do tabernáculo no deserto, que tinha que ser desmontado, ele tinha 3 camadas. Primeiro, linho fino, não era qualquer linho. Ele fala que tem que ser linho fino a primeira camada. Depois, uma outra camada de pele de carneiro. E depois, uma outra camada de pele de texugo. Era o melhor que eles tinham. Linho fino, pele de carneiro e pele de texugo. Assim era o teto do tabernáculo. 3 camadas do melhor. Aí você vê, você continua lendo a madeira. Aí diz: não pode ser qualquer madeira. Moisés tem que ser a madeira de acácia. O mais nobre. A madeira mais nobre que existia tem que ser essa madeira. Azeite. Sempre que você ouve falar, lá em Levítico, fala como preparar o azeite que era usado no tabernáculo. Você vai ouvir assim, vai ler assim: azeite puríssimo. O melhor. Então, o que você vai colocar nesse templo, Moisés? Ouro puro, linho fino, madeira de acácia e azeite puríssimo.
Quando é no templo, a melhor madeira que existia era cedro do Líbano. Cedro do Líbano. Líbano não era onde Salomão morava. Então ele fez uma viagem grande e até o Líbano. Ele comprou caro as madeiras, mas disse, eu quero o melhor. Não, mas aqui tem madeira boa. Não, não, não. É o tabernáculo, meu amigo. No tabernáculo tem que colocar lá dentro o melhor. Então, quando Paulo diz, o teu corpo é o templo, o que ele está dizendo assim, o que tem que entrar aqui é o melhor. Você tem que assistir coisas de qualidade, você tem que ouvir coisas de qualidade, você tem que comer coisas o melhor. Porque isso aqui é o templo, você não pode colocar porcaria ali dentro, não. Mas por que eu não posso colocar porcaria? Porque isso aí é o templo, meu amigo. Não tem lógica você construir o tabernáculo e o templo e colocar qualquer tipo de ouro e colocar qualquer tipo de madeira. Não. É o templo onde Deus vai habitar. É o melhor. Então, quando Paulo diz o teu corpo é um templo, ele quer que você olhe lá para o templo do Antigo Testamento e veja que só entrava o melhor. Então não acesse porcaria, não ouça porcaria, não coma porcaria. Por quê, pastor? Não tem a ver com somente engordar ou emagrecer, ter ou não ter câncer. Tem a ver com que você é onde o Espírito Santo habita. Então tem que ser o melhor. Porque no templo não entrava porcaria. Só entrava o melhor. Segundo, o templo tinha ordem. O templo tinha ordem. É lindo estudar o livro de Levítico e o livro de Êxodo e ver como eram organizadas as festas, as 7 festas do templo. Era uma ordem perfeita, a data era perfeita, a maneira de fazer o ritual do santuário era perfeito. A ovelha que tinha que ser sacrificada era perfeito, tinha ordem, funcionava bem, cada coisa funcionava bem. O sacerdote não chegava lá dizendo assim, eu quero fazer de qualquer jeito, não. Quem quis fazer de qualquer jeito, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, quando Deus inaugurou o tabernáculo, desceu fogo e acendeu o altar. E aquele fogo, eles tinham que ficar com aquele fogo, o fogo que Deus mandou. Aí Nadab e Abiú disseram que nada, é qualquer fogo. E pegaram, a Bíblia diz, um fogo estranho e foram consumidos. Por quê? Porque o templo tem ordem, tem que funcionar bem. Tem que funcionar como Deus disse. A roupa do sacerdote era perfeita, era linho, era branco, era perfeito, simbolizando nada de impiedade, simbolizando nada de impureza. Então tem que ser perfeito, tem que ter ordem. Os pães, tinha uma mesa com pães, que a cada 7 dias eram trocados. O azeite tinha um horário de acender e de colocar o azeite. Sabe o que é o seu corpo? É o templo, então. O seu templo tem que funcionar bem. Cada função do seu templo tem que funcionar bem. Então, se eu encho o meu templo de açúcar, vai desregrar. As funções do meu templo não irão funcionar bem. Então, eu não posso encher o meu corpo de açúcar. Por quê? Porque é um templo que tem que funcionar com ordem. A minha circulação, os meus nervos, se eu encher de comida cárnea, eu não vou funcionar bem. Os meus neurônios cerebrais não vão funcionar bem. Vai desorganizar a ordem. E o templo tem ordem. Quer ver outra coisa linda? O templo é belo. 1 Reis, abra a Bíblia, 1 Reis, capítulo 6, verso 15. Olha que coisa linda. Falando dos detalhes da construção do templo. 1 Reis, capítulo 6, verso 15 e 18. 1 Reis, capítulo 6, versos 15 e 18. Diz assim, também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o piso até o teto. Cobriu tudo com madeira por dentro. Tudo com madeira por dentro. E cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Então, o templo de Salomão era de pedras, mas ele cobriu cada partezinha do templo internamente com madeira, a melhor madeira. Imagina a beleza disso. Tudo coberto, o teto, o piso e o chão, com a melhor madeira. O teto e as paredes eram cobertas com tábuas, e essas tábuas eram de cedro e de cipreste. Verso 18. O cedro
da casa por dentro era lavrado com flores. Gente, imagine a beleza disso. Não era só uma madeira, era uma madeira trabalhada. Era gravado ali florezinhas em toda a madeira. Toda a madeira tinha essa gravação de flores abertas. E não era para ver nenhuma pedra, só a madeira. Mas não era madeira só. Não, coloca as tábuas de madeira aí, não. Era uma madeira trabalhada, com flores abertas. Imagina a beleza disso, talhada na pedra, em todo o templo. Consegue imaginar a beleza disso? Esse era o templo. Sabe o que é que Deus está dizendo através de Paulo? Isso tem que ser o seu corpo. O seu corpo, ele tem que entrar nele o melhor. O seu corpo, ele tem que ter ordem, tem que funcionar bem. E o seu corpo, ele é belo. Em cada aspecto, gente, o corpo é incrível. O corpo é incrível. É belo. O funcionamento do corpo é belo. E por que tudo isso, pastor? Por que tudo isso? Por que todo esse detalhe? Por que toda essa questão de ser belo, de ter ordem? Por causa de Êxodo 25:8. Êxodo 25:8, que diz assim, ó: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, pastor, por que eu tenho que cuidar do meu corpo? Porque o Espírito Santo vai habitar aí, meu amigo, isso é uma honra muito grande. O Espírito Santo vai habitar em nós. Esse é o ponto de hoje. Eu devo cuidar do templo com o melhor, desse templo com o melhor. Eu devo cuidar desse templo com ordem, para que ele funcione bem, porque ele é belo, porque o Espírito Santo decidiu habitar nele. Gente, Deus poderia dizer assim, olha, o Espírito Santo vai habitar lá na igreja. Aí quando você for na igreja, você vai ter um encontro maravilhoso com o Espírito Santo, que ele vai habitar lá. Deus disse não. Agora você é a igreja. O Espírito Santo vai habitar em você. Então olha lá para o templo e para o tabernáculo e faz do mesmo jeito. Só deixa entrar o melhor. Faz com que funcione bem. Para que o Espírito Santo habite em você. Então repito. Não é só para não ter câncer, não ter diabetes e viver até os 90 anos. É porque o Espírito Santo decidiu habitar em mim. Por isso eu preciso cuidar, limpar. Um outro texto bíblico, Isaías. Isaías capítulo 45, verso 18. E depois, vamos começar, Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Gente, a Bíblia é como foi dito, um pouco aqui, um pouco ali. Você vai juntando os pontos e você vai dizendo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Deus seja louvado. Isaías 45, verso 18. Olha o que o texto diz. Isaías 45, verso 18 diz assim, porque assim diz o Senhor, que criou. Então aqui está dizendo, Deus criou. Deus criou os céus, a terra, Deus criou o teu corpo. Deus que criou e formou tudo, estabeleceu tudo, e ele não criou para ser um caos. Deus criou tudo. Eu sei, pastor, que ele criou tudo. Ele formou tudo. Eu sei, pastor, ele estabeleceu tudo. Ele estabeleceu o teu sistema nervoso, ele estabeleceu o teu sistema sanguíneo, ele estabeleceu o teu sistema digestivo, ele estabeleceu tudo, ele formou tudo, e ele não criou para ser um caos. Deus não criou para ser um caos. Então, quando eu como muito açúcar, quando eu como muita carne, quando eu não faço atividade física, quando eu não durmo, quando eu não tenho exposição ao sol, quando eu não bebo água suficiente, o meu corpo vira um caos. E Isaías está dizendo, Deus não criou nada para ser caos, nada. Então eu não posso transformar o meu corpo num caos. Por quê? Porque foi Deus quem criou e ele é o templo de Deus, o Espírito Santo habita aí, não pode ser o caos. Então Deus criou para quê, pastor? Isaías 43, verso 7. Isaías 43, verso 7. A todos que são chamados pelo meu nome. Isaías 43, verso 7. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Então, sabe para que Deus te criou? Deus não te criou para ganhar dinheiro. Deus não te criou para fazer família, constituir família. Deus não te criou para casar, para ter filhos. Deus te criou para a glória dele. E casar, ter filhos, faz parte do plano de Deus, quando a glória dele é vista em sua vida.
Então, por que que tem tanto casamento destruído? Por que que tem tanta família destruída? Por que que tem tanta gente com dinheiro e sem perspectiva de vida? Sabe por quê? Porque está buscando isso e não a glória de Deus. O meu corpo foi criado para a glória de Deus. E quando o meu objetivo é a glória de Deus, tudo que Deus me levar a fazer, casar, ter filho, ter emprego, construir, vai ser para a glória dele, aí vai ser bem organizado. Mas se o meu pensamento não é eu casar, ter filhos, ganhar dinheiro, aí não tem sentido, não tem vazio, não tem sentido, tem vazio, tem divórcio, tem separação, tem briga por dinheiro. Mas quando o meu objetivo é, não, eu sei para que eu fui criado pela glória de Deus. Então eu quero que esse templo funcione para a glória de Deus. 1 Coríntios 3, último versículo de hoje. 1 Coríntios 3. Olha que coisa linda. Paulo repete de novo, você é o templo do Espírito. Em 1 Coríntios 3, mas ele acrescenta uma coisa muito impressionante. 1 Coríntios 3, verso 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Quando, porém... Desculpa, estou em 2 Coríntios. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Paulo diz assim, ó. Não sabeis que sois santuário de Deus? Lá no outro texto ele diz assim, você é o templo. Agora ele está dizendo, você é o santuário. Lembra do santuário? Tinha ordem, só podia entrar o melhor, era belo. Pois é você. Você é o santuário de Deus. Você é o santuário de Deus. Ele habita em você, ele decidiu habitar em você. Você é o templo do Espírito Santo. Verso 17. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo ele fala de prostituição. Mas Paulo também fala do cuidado com o corpo. Não destrua esse santuário. Não entre com fogo estranho nele. Não permita que nada desorganize e torne caos, porque Deus não te criou para o caos. O que você puder fazer, o conhecimento que você puder adquirir para que teu corpo funcione bem, adquira esse conhecimento. Vamos para o desafio de hoje. Deixa eu te contar qual é o desafio de hoje e por quê. Eu tenho uma amiga muito querida, uma médica, a doutora Raimunda, e ela me presenteou com uma consulta. E ela estudou uma medicina que estuda cada aspecto do corpo, do funcionamento do corpo. E eu estou buscando a Deus há muito tempo. E eu estou estudando a Bíblia, orando, falando do amor de Jesus para as pessoas. Mas parecia que eu não passava de uma fase. Eu não conseguia passar daquela fase, eu queria mais e não passava daquela fase. Estava sempre naquilo ali, e eu dizendo, Deus, eu sei que o Senhor tem mais, por que eu não passo dessa fase? Imagina um jogo de videogame, você nunca passa daquela fase. Eu estava me sentindo assim. E há algumas semanas, a doutora Raimunda fez uma série de exames comigo, e ela me disse assim, pastor, eu tenho respeito por você. Eu fui pastor dela, do esposo dela, que eu amo muito. E ela disse, pastor, eu não preciso lhe perguntar, porque eu estou vendo nos seus exames que você não está dormindo como deveria dormir. Você está correndo tanto. Eu não preciso lhe perguntar, mas eu estou vendo que a sua atividade física não está regular como deveria estar. O exame, o seu corpo, o pastor está me dizendo. Os exames que você me entregou, eles estão dizendo, você não está dormindo bem, você não está fazendo atividade física regular. Aí Deus me disse, eu falei para ela no outro dia, Deus me disse, amigo, é essa fase que você não está passando. Porque se não funcionar bem, o Espírito Santo, você está desrespeitando o santuário. Você não está cuidando como você sabe que deve cuidar. E eu agradeci a doutora Raimunda porque Deus a usou para me dizer, eu tenho mais. Eu não quero mais o Espírito Santo só sobre você, eu quero o Espírito Santo enchendo de glória teu corpo. Mas ele é um santuário que precisa ser cuidado com respeito, que precisa funcionar bem para que não seja o caos. E se você não dorme bem, se você não faz atividade física, se você não se alimenta bem, ele vai ser o caos. E eu não criei para ser o caos. E quem desrespeita esse santuário vai ter implicações. E Deus usou essa mulher
para me fazer entender isso, para me fazer entender que Deus tem um plano. Deixa eu terminar com a citação. Ninguém que professa piedade. O que é piedade? É orar, é ler a Bíblia. Ninguém que professa piedade considere com indiferença o seu corpo e se lisonjeie de que a intemperança não seja pecado e que não lhe afete a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e moral. A norma da virtude é elevada ou degradada pelo que você faz com seu corpo. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. O mais forte poder de Satanás, veja, ele não usa o mais forte poder dele para você parar de ler a Bíblia ou de orar. O mais forte poder de Satanás, ele exerce sobre o apetite. E ele procura estimular o apetite de todas as maneiras possíveis. Por quê? Porque ele entendeu isso. Olha, ele é um templo. Se eu fizer com que entre coisa lá que não presta, se eu fizer com que o corpo dele não funcione, ele pode orar, ele pode ler a Bíblia, mas ele vai dormir por cima da Bíblia, ele não vai se concentrar na oração. Por quê? Porque o templo não está funcionando. O templo está um caos. Lembra de Daniel? Tem 3 momentos na vida de Daniel. Um, lá no capítulo 5, quando as pessoas dizem assim, esse homem é cheio do Espírito de Deus. Por que Daniel era cheio do Espírito de Deus? Daniel 5:11. Sabe por quê? Por causa do versículo do capítulo 6, verso 10. 3 vezes por dia Daniel orava. E por causa do capítulo 1, verso 8, Daniel resolveu não comer a comida do rei. Junte as peças. Sabe por que Daniel era cheio do Espírito Santo no capítulo 6? Porque 3 vezes por dia ele orava. E porque no capítulo 1 ele decidiu comer comida saudável, cuidar do templo. Aí, quando você junta as peças, você entende. Desafio de hoje. Leia esse livro, A Ciência do Bom Viver. Leia esse livro, leia esse livro. Esse livro está disponível gratuitamente na internet. Digite aí, A Ciência do Bom Viver. Vamos pedir isso a Deus cantando? Louve a Deus nesse momento com essa música. Santo Deus, por favor, me faz entender a mensagem de hoje, mas não entender, eu quero viver a mensagem de hoje. Louve a Deus nesse momento. Louvados, cheios do Espírito. Se Deus encheu o tabernáculo, se Deus encheu o templo, se Deus encheu a vida de João, se Deus encheu a vida de Zacarias, se Deus encheu a vida de Paulo, de Pedro, se o próprio Jesus queria estar cheio do Espírito, porque Ele quer nos encher também esse templo. Pastor, porque o desafio é o livro A Ciência do Bom Viver? Tem muitos livros bons sobre saúde, muitos livros. Leia o que você puder, é muito importante. Mas esse livro, para mim, ele é a base de tudo que você vai ler, porque ele vai dizer por que você tem que cuidar do seu corpo. Você vai entender que a glória de Deus é o objetivo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E esse livro é como a base de tudo que você vai ler sobre saúde. Amanhã vamos estudar o tema que eu mais gosto sobre o Espírito Santo, que são os dons do Espírito. Então, amanhã vamos estudar sobre os dons espirituais. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque está disponível. Muito obrigado, Santo Espírito, porque o Senhor tem feito um trabalho incrível de me chamar, de me alertar, de dizer, meu filho, não é esse o caminho. Meu filho, se arrependa, peça perdão, volte a ter comunhão. E o Senhor está todo o tempo sobre mim, cuidando, protegendo, alertando, repreendendo. Mas eu quero o Senhor em mim, preenchendo cada espaço do meu ser. Eu quero fazer o melhor possível com esse templo, porque eu tenho a dignidade e a honra de ser preenchido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então ajuda para que eu não faça com que o meu corpo seja um caos, porque o Senhor criou o meu corpo para a glória, para que a tua glória eu preencha através do Espírito. Nos dá um dia, Santo Deus, com decisões, que esse livro, A Ciência do Bom Viver, faça na vida dos meus amigos o que fez na minha, e que nós possamos passar de fase na vida espiritual, entendendo que a comunhão em um corpo que funciona bem é o passar de fase, porque o Espírito Santo está enchendo completamente. Nos dá um dia feliz e abençoado, e amanhã nos traz mais uma vez para ouvir sobre os dons espirituais. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.